Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. E na aula de hoje a gente vai continuar falando de tabela periódica e agora a gente vai tratar da distribuição eletrônica, né, e a relação com a tabela periódica, a distribuição eletrônica dos elementos e a tabela periódica. A gente já viu que os elementos eles podem ser distribuídos. Sua configuração eletrônica pode ser feita através do diagrama de Linus-Pauling, né? A gente consegue ah, distribuir os elétrons de acordo com esse diagrama que trabalha com as questões de níveis e subníveis de energia, né? Então, vamos pensar o seguinte. Quando a gente caminha na parte horizontal da tabela, ou seja, ao longo dos períodos, né? Nós temos 7 períodos. E ao passarmos de uma casa, né, um quadradinho daqueles, para outro, o número atômico ele aumenta em uma unidade. Né? Então, quando a gente tem a tabela periódica, a gente vai seguindo da esquerda para a direita, né? A gente vai aumentando o número atômico. Esse acréscimo indica que a eletrosfera está recebendo um novo elétron. Né? Como vocês sabem, o número atômico ele é igual ao número de elétrons para um átomo neutro. Então, quando a gente vai aumentando o número atômico, ou seja, quando vai aumentando o número de prótons ao longo da tabela, consequentemente, a gente vai também aumentar o número de elétrons. Né? Esse acréscimo indica que esse novo elétron é chamado de elétron de diferenciação. Desse modo, nós teremos as distribuições eletrônicas ao longo dos primeiros períodos da tabela de acordo com esse quadro aqui. Ó. Então, carbono, por exemplo, ó, ele vai terminar aqui no nível 2, né, segundo período. O magnésio, ele vai terminar aqui ó, no nível 3, que ele está no terceiro período. O titânio está no quarto período, termina no nível 4. O tungstênio está no sexto período, termina no nível 6. Então, vejam que o nível que a gente termina aqui a distribuição, ó, ele é proporcional ao período. Então, eu terminei a distribuição aqui no nível 2, quer dizer que o átomo está presente no segundo período. Terminei a distribuição no nível 3, ó, o último elétron foi colocado no nível 3, quer dizer que o átomo está localizado no terceiro período. É uma forma da gente conseguir encontrar e localizar os átomos de maneira simples também. Então, o número n de níveis de energia preenchido com elétrons do átomo no estado fundamental indica o período da tabela, que é a linha horizontal que ele está ocupando, certo? O elétron mais energético do átomo no estado fundamental indica a família ou grupo. Então, por exemplo, aqui a gente viu ó, que esse número aqui indica os períodos, ou seja, o carbono ele está no segundo período aqui, ó. E ele pertence à família 14, ou à família 4A. Por quê? Porque na última camada, né, no nível 2, ele tem 4 elétrons. 2 mais 2, 4. Todos os elementos aqui ó, da família 1, famílias, quando a gente fala família, são as linhas verticais da tabela. Então, todos os elementos aqui da família 1, dos metais alcalinos, terminam a distribuição com o subnível S1. Todos os da família 2, ó, vê o magnésio aqui, ó. Magnésio, ó, terminou aqui no 3S2. Ou seja, ele está no terceiro período e está aqui na família dos metais alcalinos terrosos. Todos os metais alcalinos terrosos terminam a distribuição eletrônica em S2. E aí na família 13 ou 3A terminam com 3 elétrons, ó, S2P1, S2P2, S2P3, S2P4 e S2P5. Aqui, ó, são respectivamente 3, 4, 5, 6
e 7 elétrons, ó, tá? E aqui os gases nobres S2P6, e aí é 8 elétrons, portanto eles são estáveis, né? Os outros átomos eles não são encontrados isolados da forma como os gases nobres são encontrados. Então, se a gente pegar a tabela, a gente pode perceber o seguinte: todos os elementos aqui dessa coluna, dessas duas colunas que estão em azul, eles vão terminar a distribuição eletrônica no subnível S. Então, ó, todos aqui, ó, da família, aqui é exceção do hidrogênio, né? Mas a distribuição eletrônica dele também é assim. Todos aqui da família dos metais alcalinos terminam em S1. Todos aqui dos metais alcalinos terrosos terminam em S2. Todos aqui da família 3A ou 13 terminam em P1. E por aí vai, P2, né? No caso S2P1, S2P2, S2P3. Então, vejam que aqui todos eles terminam em P, né? Aqui todos eles terminam em S. Aqui nós temos os metais de transição, eles terminam em D, né? Ó, D1, D2, D3. Aqui é uma distribuição eletrônica um tanto mais trabalhosa, porque eles têm muitos elétrons, na maioria das vezes. E aqui nós temos os de transição interna, que uma boa parte deles aqui são artificiais. E aí eles terminam no, como eles são elementos muito maiores, eles terminam no subnível F, ou seja, no F14. Então, nós temos aqui a tabela periódica distribuída pelo diagrama de Linus Pauling, e conforme nós temos uma parte da tabela, nós temos um subnível diferente para a distribuição. Isso é importante porque a gente pega o elemento e já sabe mais ou menos onde é que ele vai parar na distribuição. Outra coisa também é que normalmente a gente usa mais esses elementos e esses elementos aqui, que são os elementos representativos. Esses elementos aqui do meio a gente usa com menos frequência, né, nos nossos estudos. Os 7 períodos da tabela eles correspondem às 7 camadas ou níveis eletrônicos. Desse modo, a gente pode considerar aqui o ferro, que está no quarto período, e por isso nós já sabemos que ele tem 4 camadas, né? KLMN. A gente não usa muito, com muita frequência, essa nomenclatura de camadas, porque a gente está trabalhando mais com níveis de energia. Então ele está no quarto nível de energia, certo? Nas colunas A, o número de elétrons na última camada eletrônica é igual ao próprio número da coluna, né? Como eu mostrei aqui, ó. Por exemplo, no nitrogênio que está na coluna 5A, S2, P3. Ó. Deixa eu voltar para esse aqui. Aqui, ó. Nitrogênio está aqui, S2, P3. Né? Nessa figura aqui ele só colocou o último mesmo, mas veja, P3. Porque ele só colocou o P3 aqui porque o S já está completo, S2. Então S2P3, certo? Isso quer dizer que ele tem 5 elétrons no último nível de energia. É por esse motivo que os elementos numa mesma coluna, né, na mesma linha vertical, eles têm propriedades muito semelhantes. Justifica o fato de tais elementos, em azul ou verde na tabela periódica, né, que eu mostrei agora há pouco, serem chamados de elementos típicos, característicos ou representativos, porque eles são elementos que têm características discretas e são muito semelhantes entre si, por conta dessa configuração eletrônica. Na coluna B, né, que são os elementos de transição, o número de elétrons na última camada permanece, em geral, igual a 2. Agora, na penúltima camada, que ele vai recebendo os sucessivos elétrons, como acontece com os elementos de transição, né, que é a parte do meio da tabela, ou então na antepenúltima camada, como acontece nos lantanídeos e actinídeos, que são aquelas duas partes que estão embaixo, né, aquelas duas linhas horizontais que estão embaixo, tipo como se estivesse fora da tabela, né,
nesse caso, essa razão são chamadas de elementos de transição interna, por eles estarem ali, eles são de transição, mas é como se eles estivessem isolados ali naquele ponto, né? Então, a coluna B aparecem algumas irregularidades na distribuição eletrônica, né? Que, assim, a gente não precisa, para o conhecimento do nível médio, a gente não precisa deter esse conhecimento agora, né? Se vocês tiverem interesse em aprofundar um pouco mais na parte de química, aí sim tem todas as explicações por conta dos orbitais que apresentam vacância e tudo mais, mas isso não é o foco da gente agora. Então, quem tiver mais interesse, a gente pode ver isso depois. Então, veja só. Aqui nós temos uma representação de como que os elementos podem ser colocados no diagrama de Linus Pauling, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o carbono, que é o número atômico 6, e aí, fazendo a distribuição, a gente tem essa configuração aqui. Vejam que essa configuração 1s2 ela é igual à configuração do hélio, certo? Então, muitas vezes, vocês vão achar em livros ou aulas ou artigos, ou enfim, essa representação aqui, ó, He, que é o hélio, S2P2. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa primeira parte aqui ela é igual ao hélio, ou seja, é um S2. Só para facilitar, para deixar esteticamente mais agradável. Por exemplo, aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6 é a configuração do neônio. Então, para a gente não precisar colocar tudo isso, a gente coloca neônio, né? E representa apenas a última camada, S2P2, para o silício. No caso aqui do germânio, ó, essa configuração toda aqui ela é igual ao argônio. Então, o restante, né, a gente coloca apenas o restante da configuração. Então, aqui para cá é argônio, e aí depois, ó, argônio, depois a gente coloca o restante. É uma forma da gente representar esses elementos. Um ponto interessante também, eu falei para vocês talvez tenha falado em outra aula, é com relação aos tipos de elementos. A gente comentou que nós temos elementos naturais e artificiais. Os elementos naturais são os que são encontrados no nosso planeta, no geral, né, na natureza. E os elementos artificiais são aqueles que são sintetizados em laboratórios. Então, veja só, os elementos naturais eles foram criados, a princípio, a partir do Big Bang, né, os primeiros elementos, hidrogênio e hélio. A partir da criação desses elementos e da aglomeração deles para a criação de estrelas, as estrelas começaram a queimar e começaram a produzir elementos mais pesados. Com a morte de algumas estrelas, a desintegração das partículas e tudo mais, outros elementos foram produzidos e tudo mais. No caso dos elementos artificiais que são produzidos aqui na Terra, basicamente utiliza-se um acelerador de partículas que promove a colisão entre núcleos mais pesados e partículas alfa, por exemplo, para tentar obter elementos maiores. Então, é possível obter elementos artificiais. Nem todos eles são úteis, são estáveis por muito tempo, mas eles existem, né? Eu vou deixar depois na descrição desse vídeo alguns links, que aí tem um link para um vídeo que tem uma pequena cena do filme Homem de Ferro 2, eu acho, que ele mostra o Homem de Ferro tentando sintetizar um novo elemento, né? Como a ficção retrata isso. E aí tem um vídeo com as explicações da física para esse tipo de síntese. E tem um link de um blog e um site, se não me engano, que mostram, relatam como que esse processo é feito para a síntese dos elementos. Então, depois eu deixo isso aí para vocês. A gente para com essa aula por aqui e na próxima aula a gente vai tratar das propriedades periódicas. Então, por agora, a gente pausa aqui. Ok?
ok?